Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 18 de setembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião romano. Veja, se tratava de uma pessoa pagã. Ele era pagão. Ou seja, ele não era judeu, ele não fazia parte do povo de Israel. E Jesus fica admirado com a fé daquele homem. Interessante porque aquele homem, ele, enquanto patrão, digamos assim, veja como ele não foi indiferente à dor do seu empregado. Ele teve compaixão. Ele estava como que sofrendo por conta da situação do seu empregado. Como diz o Evangelho, estava à beira da morte. Isso aí é algo muito interessante, muito importante, né? Um patrão que se importou com o seu empregado. Hoje em dia, muita gente, né, que tem empregado e que é patrão, não se importa tanto assim, né? Até porque, eu estou pagando o salário, então se vira, não está recebendo. Não. Aquele patrão, o centurião romano, ele se importava com aquele homem, ele se preocupou com ele. E quando ouviu falar de Jesus, olha só, ouvir falar de Jesus, como isso é essencial, meu povo. Como o ouvir falar de Jesus, ele suscita sentimentos e atitudes. Como o ouvir falar de Jesus suscita fé no coração. Foi o que aconteceu com aquele homem. O interessante é porque quando alguns homens enviados por ele vão ter com Jesus e explica toda a situação, falando inclusive muito bem do centurião romano, que estima todo o povo, que inclusive tinha construído uma sinagoga, né? Jesus toma a decisão e vai. E vai para a casa daquele homem, do centurião. No entanto, aquele centurião, sabendo que Jesus se aproximava, mandou alguns homens para dizer: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno. Veja, eu não sou digno de que entres em minha casa. Duas grandes virtudes nós podemos encontrar na vida deste centurião romano. Primeiro, a fé. A fé. Segundo,
a humildade. Ah, meu povo, você quer um segredo para abrir o céu? É você ter fé e humildade. O próprio São Pedro, na sua carta, ele vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Aquele centurião romano diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Senhor, basta que o Senhor diga uma palavra só. Se o Senhor disser uma palavra, pronto, isso basta para que o meu servo seja curado. Olha a fé daquele homem. Olha a fé daquele homem. Enquanto muitas vezes nós queremos tocar. Por exemplo, quando você tem adoração santíssima, né? A gente quer tocar. Parece que se a pessoa não tocar no ostensório, não é curada. Se a pessoa não tocar no Santíssimo, não vai receber a graça. Quando na verdade é o contrário. Você é curado não é quando você toca em Jesus, é quando Jesus toca em você. É claro que tem aquele caso, né, da hemorroísa, né, que tocou as vestes de Cristo e foi curada. Mas veja, foi a fé dela, a fé daquela mulher. No entanto, para sermos curados, é necessário que o Senhor nos toque, que a sua graça haja em nós. Então, quando o Senhor encontra em nós a virtude da fé e da humildade, graças abundantes são derramadas em nossa vida. E essa confiança, essa fé que aquele homem teve em Cristo é algo realmente admirável. Porque ele vai dizer, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra. Não precisa o Senhor chegar aqui na minha casa. Não precisa o Senhor entrar na minha casa. Não precisa o Senhor tocar no meu servo. Se o Senhor disser uma palavra, o meu empregado ficará curado. Crer no poder da palavra. Meu povo, numa missa, quando se proclama a palavra de Deus, os doentes podem ser curados, sabia disso? Sim. Muitas curas podem acontecer quando se anuncia, quando se proclama o Evangelho de Cristo. É o que muita gente não sabe. Mas a palavra de Deus é viva. E nós temos que crer na palavra de Jesus. Olha o centurião romano. Olha o que o centurião romano está dizendo. Né? Olha o que ele está dizendo. Ordena com a tua palavra, e o meu servo será curado. Peçamos ao Senhor hoje esta fé na sua palavra, no seu poder. Mas peçamos também o dom da humildade. Porque não basta a gente dizer que tem fé, quando na verdade reina no nosso coração o orgulho, a soberba. Dai-nos, Senhor, o dom da fé e o dom da humildade, a virtude da humildade. Peçamos essa graça hoje ao Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.